Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver. Estou feliz hoje por podermos, mais uma vez, conversar, estar aqui, bater um papo depois do final de semana, segunda-feira de manhã. A gente está iniciando uma semana nova, já estamos aí quase no meio do mês de março e a gente vai vencendo os desafios e vendo o quanto a vida está passando rápido, né? E nós queremos dar boas-vindas para você que está nos assistindo e se você já se inscreveu no canal, então você tem essa possibilidade de estar curtindo, compartilhando. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, porque quanto mais pessoas se inscreverem, curtirem, mais o YouTube ele entrega o conteúdo, né? Mais o conteúdo vai aparecendo, mais pessoas vão podendo participar. Isso é tão bom, né? Quando nós podemos ser solução na vida das pessoas. E neste mês de março, nós estamos falando com o apóstolo Neuci sobre maturidade. E semana passada a gente já teve alguns pontos que ele colocou sobre maturidade. Então nós vamos dar continuidade a esse assunto. Bom dia, pastor Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos, um lindo dia a todos e um motivo de gratidão também para nós começar o dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. E para tornar um dia belo, nós temos que ver o que de relevante, importante se vai construindo, se ocupando, porque são as nossas ocupações, a maneira de ver a vida, são nossas interações, é que vai construindo o nosso ambiente, o nosso estado psicológico, a nossa maneira de ser. Nós somos um produto do meio que nós criamos. Então nós podemos criar um meio, uma condição, um ambiente, uma atmosfera, um estado espiritual para o nosso próprio bem, como para o lado negativo. As coisas não vêm pronta. Tudo existe no mundo espiritual e diante de Deus, aliás, se Deus coloca diante de nós, para nós escolher. O Senhor mesmo diz lá em Deuteronômio 11:26, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Para ver como Deus não é negacionista, ele nada impõe, ele tudo propõe, mas Deus, como é Pai e cheio de amor por nós, ele espera e deseja que sejamos inteligentes e que alcancemos sem perda de tempo a maturidade para ter melhores resultados. E pastor, existe maturidade perfeita? Não. A perfeição que Deus aceita de nós, olha, observe, eu custei a entender isso. E eu fui tendo o entendimento dessas coisas, porque nós devemos interpretar a Bíblia pela Bíblia. E a interpretação da Bíblia não se contradiz dentro da Bíblia. Então, quando Paulo diz lá em Filipenses 3:12, ele diz, não que tenhamos alcançado, mas eu luto para alcançar aquilo para o que fui alcançado. E ele diz, não que tenhamos. E lá na frente, lá no verso 15, se não me engano, ele diz, nós que somos perfeitos. Ai, ai, ai. Então ele não se contradisse, mas ele revela que a nossa perfeição, que a nossa maturidade, ela deve ser relativa ao conhecimento, às oportunidades, ao aprendizado, enfim, que aquilo que a gente foi imaturo, que a gente identificou que foi imaturo, que foi leviano, que foi fraco, inconsistente, então isso deve ser trabalhado e superado. Maturidade é você superar suas fraquezas, suas limitações e o seu nível. Por isso que o nível social, Deus não dá como pacotinho de presente para cada um.
são escolhas e são dedicações que cada um vai tendo e também são resultados de escolhas certas que se faz ou foco no modelo certo ou ocupação com a coisa certa. Mas isso é complexo, né, pastor? Meu Deus. Porque estava pensando, ouvindo o senhor, até uma certa idade, as pessoas elas não conseguem acompanhar a maturidade psíquica com a maturidade do corpo, o desenvolvimento corporal, etc., porque a pessoa está em desenvolvimento físico, né, e emocional. Mas depois de um certo tempo, tu estabiliza essa questão física e tal. Mas então, existem muitas pessoas que não têm, que a maturidade psíquica não acompanham as demais áreas da vida. E por isso não conseguem ser tudo isso que o senhor falou. Bom, aí tudo depende também de a pessoa entender que está mudando de fase, precisa mudar ocupações, relações, mudar entretenimento, mudar o preenchimento do seu tempo. Porque a pessoa não chega à maturidade se ela não muda o nível de pessoas de seu convívio. Exatamente. Por que tem pessoas, por exemplo, que casam e não se dão bem no casamento? Principalmente filho único. Coisa forte. Porque o filho único sempre é tratado como o filhinho da mamãe. Ganha tudo pronto e vai para um casamento, não casou com uma mamãe. E se tiver o descuido de casar com também uma filha única, e aí como é que fica? Quem é que vai servir? Então são coisas que nós temos que, como pais, como gestores, como professores, como pastores, como mentores, saber fazer a leitura da vida. Porque está aí os conflitos sociais, estão aí os divórcios se multiplicando, as famílias se destruindo, e não sabem nem sequer fazer a leitura do porquê que chegou a esse ponto. Porque ninguém, ao casar, a escolher um cônjuge para construírem a vida, pensam que apenas para um tempo. Não, é para a vida toda. Mas a vida se complica, que começa depois, por falta de propósito, de humildade ou de uma unidade de propósito entre os dois, construírem algo seus, para si. E quando não se tem propósito, não tem projeto, o que vem? O passado. Do que a pessoa tem saudade? De como era. Ganhava tudo prontinho, não tinha cobrança nenhuma, não era cobrado nem os deveres a cumprir, e aí a coisa se complica. Na verdade, a falta de maturidade, ela acaba refletindo em tudo, né, pastor? Em todas as áreas. Se é um aluno, se ele tem falta de maturidade, ele começa com a procrastinação. Sim. Eu lembro que na semana passada o senhor falou sobre isso, né? Que tem aluno aí na escola que reprova porque não estuda, porque deixa para depois, porque não... Então, assim, foi 5 pontos bem importantes, bem pontuais, assim, que são importantes para que a gente possa se corrigir. Porque se você não desenvolve já desde cedo a maturidade nas pequenas coisas, a própria palavra do Senhor diz isso, quem não é fiel nas pequenas nunca será nas grandes. Verdade. Nem chegará às grandes, na verdade. Não consegue. Porque para você conseguir chegar a grandes lugares, ter grandes empregos, ter grandes cargos, funções, enfim, ter uma influência, você precisa, é uma construção. Então, acho que esses 5 pontos que o senhor falou semana passada, eles são bem importantes
para a vida das pessoas. E como o senhor falou agora, a questão da imaturidade, ela também vai estourar no relacionamento, né? Vai estourar no relacionamento posterior, porque como ele não teve essa vivência, e essa é o grande mal da nossa era, é que, e isso já de muito tempo, né, pastor? Isso não vem de agora. A menina, quando ela está no lar, hoje não tanto, mas antigamente, quando a menina estava no lar, ela aprendia os deveres da casa. E ela tinha compromissos com horários, com fazer algum tipo de ação que fosse em benefício comum da família, isso e ensinando a mulher a trabalhar o todo. E o que o menino fazia? Ia jogar futebol. Ah, vai jogar bola. Vai não sei... Por quê? Era uma questão cultural, né? Então, o que a gente vê hoje, né, de 80 para cá, década de 80 para cá, é isso. Os homens despreparados e as mulheres com muito mais maturidade. Inclusive, neurologicamente, a mulher chega mais cedo à maturidade que o homem, né? Então, muito importante. Eu até gostaria que, se fosse possível, o senhor fazer essa recapitulação dentro desses pontos, porque a gente precisa repensar, pensar, reavaliar, e isso vem através da fala contínua, né? E seria possível isso, pastor? É possível, sim, e é muito necessário. Eu, como atendo pessoas em aconselhamento, eu mudei a maneira de atender problemas familiares e conjugais, de não tratar junto. Então, a primeira coisa que eu passo em revista não é corrigir a pessoa ou confrontar a pessoa. É passar em revista os deveres, se os deveres estão sendo cumpridos. Então, quando se corrige alguém que está dentro de um conflito, porque um conflito entre dois não existe um lado 100% certo e o outro 100% errado. É que um erro chama outro erro. A omissão de um provoca a omissão de outro. A revolta de um revolta o outro. A falta de paz de um atinge o outro. Então eu aprendi que a gente precisa passar em revista. Será que esses problemas que eu estou vivendo não têm a ver com a minha omissão? A minha procrastinação? De esperar que o outro tenha iniciativa? Isso, você já ouviu esse brinquedo, esse desenho de 2 burros amarrados um no outro e 2 montes de pasto. Só que a corda não dava para os 2 comerem o pasto junto. E os 2 com tudo ao alcance para se alimentar e estavam aí um puxando o outro e nenhum conseguindo chegar aonde queria. Será que a vida conjugal não tem a ver com o comportamento desses animaizinhos, né? Sem entendimento? Irracional. Animais, né? Irracionais. Em vez de se unir, consumir um monte, e depois os 2 irem para o outro, não. Cada um quer o seu, tá? E aí ficam aí queimando energia, desgastando as forças e lutando um contra o outro. Isso é falta de inteligência. E a Bíblia, que é rica de ensino, é muito prática e ela não tem medo de nos confrontar, que compara a pessoas que agem assim como pessoas sem entendimento. E a própria palavra diz que Deus diz: o meu povo perece porque falta o entendimento, falta o conhecimento. Então a procrastinação, a omissão. Então, antes de você procurar o erro do outro, e quero lhes dizer que o erro do outro não justifica você agora responder com o erro, reagir com o erro, devolver o erro. A vitória no mundo espiritual, ela é conquistada quando nós praticamos o bem, porque a prática do bem vence o mal. Então, nunca traga para dentro de si
as consequências da procrastinação, do erro, do seu cônjuge, ou do seu pai, de seu filho, de seu irmão, porque nós temos que aprender que o relacionamento com a vida, não só com Deus, mas o relacionamento com a vida é pessoal. Porque a vida não dá, a vida devolve. E ela devolve a maneira que você se relaciona com o que a vida lhe oferece, com as oportunidades, com os propósitos, com as benesses, com as fases. As fases. Não queime nenhuma fase da sua vida, porque lá na frente a sua estrutura emocional ficará com algum déficit, que você queimou uma fase, não viveu a infância, não viveu a adolescência, não viveu a juventude, não soube viver perdas. Tudo isso, quando a gente aprende a viver essa roda viva da vida, as transes da vida, quando a gente aprende a viver, tudo se torna belo. O que não dá a alegria da experiência, o que não dá um resultado monetário imediato, mas vai lhe dar capacitação. Assim é a vida, nós temos que ver de que lado, ou aquilo que a gente faz, o que de bom poderá voltar como retorno. Então, valorize e veja, se quiser eu passo as outras partes, porque às vezes uma pequena coisinha, uma omissão, separou muitos casais, destruiu muitas famílias, destruiu sociedades. E também a ansiedade. Olha, o que tem de gente que joga fora a oportunidade por causa da ansiedade. É impressionante. E eu quero dizer, ansiedade não tem idade e não tem nível. Impressionante isso. Às vezes a pessoa vem de um nada, ganha uma oportunidade e vê que aqueles que estão trabalhando, e ele vem trabalhar junto com aquele que já construiu alguma coisa, ele já no primeiro mês de serviço, segundo mês de serviço, já quer ganhar igual àquele que se preparou para isso. Já quer ter o seu carro, já quer ter sua casa própria. Muita gente aqui já viveu 20, 30 anos sem conquistar nada. Em 2 meses trabalhando comigo ou aqui na igreja, já estava ansioso. Pastor, eu tenho que pensar na minha casa, eu tenho que pensar no meu carro. Por que não pensou antes? Nos 20, 30 anos que passou se coçando e rindo com atoas, e agora porque vê a coisa que aqui funciona, já querem para onde? O que eles terão que se preparar para construir. Impressionante isso. Mas eu estava ouvindo, mas como um ponto leva ao outro, né, pastor? Uma omissão leva à ansiedade. Então, às vezes, a pessoa chega ansiosa. Ai, não sei por que eu estou assim. Mas porque teve lá atrás já um início de um processo, né? Então, todos os pontos que nos fazem levar à imaturidade, más escolhas, etc., eles são um processo, assim como existem os processos bons e que vão nos fazendo galgar, né, etapa por etapa. As coisas ruins também são assim. Exatamente. É essa avaliação que a gente precisa ter. A nossa mente, ela tem 2 partes. A memória e a imaginação. Então, passe em revista, cure as suas memórias, visite elas para se inspirar em momentos bons, mas também para não esquecer de coisas negativas, erradas, atrasos, problemas, para não se repetir. Imaginação, você pelo menos aquilo que você quer, você tem que imaginar como e o que eu devo fazer para chegar lá. Eu aprendi a orar nessa linha
Eu nunca pedi dinheiro para Deus. Eu apenas colocava, Deus, até lembro-me, até a aquisição de um carro. Às vezes estou no trânsito e olho, Deus, se um dia eu tiver crédito, gostaria de ter um carro desse. E impressionante, eu apenas brinco assim com Deus. Em questão de 2, 3 meses, me vem aí a oportunidade, ela vem ao meu encontro. Eu não tenho que correr atrás de nada. Aquilo que a gente necessita, o que diz a palavra? Não ande ansioso, torne conhecido diante de Deus. Aprenda a dialogar com Deus. Primeiro, com você. Será que eu tenho condições de sustentar um carro assim? Será que eu tenho como bancar um estilo de vida assim, como às vezes se imagina viajando, se imagina desfrutando de muitas coisas? Fale com você. Você tem estrutura? Tem gestão? Tem sustentabilidade? Tem como administrar? Nós temos que aprender a nos conhecer e nos auto-administrar. Isso chama-se maturidade. Porque quem não tem uma gestão sobre si, suas vontades, sua rentabilidade, sua sustentabilidade, maturidade se desenvolve materializando resultados. Eu acho que a gente precisa, pastor, num próximo aí, fazer um podcast falando sobre maturidade financeira. Porque esse ponto que o senhor está falando aí, da pessoa não conseguir fazer essa leitura, isso aí é 99% das pessoas, né? Claro que hoje a gente falou um pouquinho mais sobre casamento, sobre relacionamento e tal, mas eu acho que é importante também, um momento desse, a gente abordar sobre isso, porque a gente... Lembra que uma vez o senhor até já falou sobre isso, pregou isso, de ter que, se a pessoa precisar, ela precisa quebrar o cartão de crédito se ela não tem domínio. Enfim, né? Mas é um papo aí pra gente alinhavar para a próxima vez. O senhor vai passar os pontos, pastor? Todos? Não, bom, não? De acordo com a inspiração. Ah, tá. E se quiserem fazer pergunta, em algumas áreas, a maturidade pode chegar lá também. É, legal, né? A gente tem o nosso chat. Dentro do nosso canal a gente tem o chat, que você pode colocar perguntas ali. E à medida que nós vamos desenvolvendo outros podcasts, a gente vai respondendo essas perguntas e fazendo essa interação com você. Então tá, pastor, nosso tempo acabou. E eu quero ver o senhor deixar a última palavra para os nossos ouvintes aqui. Olha, obrigado por tirar esse expediente. Eu tenho certeza que alguma coisa você aproveita. Se você se incomodou com algumas coisas, é porque chocou com a sua gestão. Mas avalie. Se você está melhor que nós, vá em frente. Mas se a sua gestão não tem os frutos que nós estamos tendo, repense. Deus o abençoe e uma semana abençoada. Até o próximo tete a tete com vocês. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe, obrigado.